Oi, Felipe. Olá. Vamos esperar o pessoal entrar, nossa convidada entrar, para a gente começar a nossa live. Ela já entrou. Estamos aguardando a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô. Então, tá Eu tô me bom. ouvindo Então, também falando. tá se ouvindo? É. Agora Você não sei como te você tá, ajudar. você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. Não, então tá bom. Isso que Não, importa. então tá bom. Isso que importa. Eu acho que é porque você tá com fone, né? Você tá com ponto? Eu tô Você com tá com fone. fone? Eu tô com fone. Com Eu acho que ponto. eu tô me Talvez seja ouvindo. por Eu acho isso. que eu tô me ouvindo, Você me ouvindo. você me ouvindo. Exatamente, porque ele tem um delay, né? Esses pontos, esses fones sem fio, eles têm um delay. Então, por isso que você se ouve novamente. Bom, mas enfim, essa live, a ideia da live surgiu por causa de tudo isso que a gente está vivendo aqui em Catanduva, né? E que não chega nem aos pés do que o que você passou, né? Você, sua família, seus amigos, seus conhecidos aí em Londres. Porque quantos habitantes você sabe mais ou menos tem aí em Londres? Ai, eu acho que é Ai, uns eu acho que é uns 80 milhões. 80 milhões. Se alguém 80 souber com milhões. Se alguém exatidão, me souber com corrige. exatidão, me corrige. Sim, eu não faço a mínima ideia. Poderia ter pesquisado antes, né? Mas não deu tempo. E aí surgiu a ideia da gente conversar sobre Londres, sobre a Inglaterra, sobre todas essas questões. Também não é uma live para ser pesada, para ser negativo. Tá todo mundo já de saco cheio de falar de pandemia. A gente liga a televisão, só escuta Covid-19. Mas eu queria abordar a diferença gritante que existe daí, né, de Londres, para cá, né? Aqui a gente tem vivido tá fechado entre aspas o comércio, você não sabe disso, mas é assim, fingem que estão fechados, mas na verdade não estão. E quem deveria estar em casa, que poderia não sair de casa, né, está saindo do mesmo jeito. Então, por isso que eu abordei o tema, porque são muitas questões. Aí um monte de gente me fez algumas perguntas que eu vou fazer para você agora, tá? Bom, uma das primeiras perguntas foi se você pretende ter outro filho aí na Inglaterra, já que você já tem o José Henrique, que tem 5 anos de idade. Não, Não, Não mesmo? não. não. Ah, um Eu filho inglês? acho que Eu a minha voz tá acho que a minha duplicando voz porque tá o Marco, duplicando, porque o o Marcos, celular tá ouvindo, o Marcos. celular Às tá vezes ouvindo, a voz Marcos. Às dele vezes tá a igual a voz sua. dele tá igual a sua. Não, o Marcos não tá aqui. Ah, tá. Ah, tá. E E será que você pôr no fone resolve? será que você pôr no fone resolve? Não sei. Eu vou. Vamos ver. Se você tirar o fone, você consegue falar do seu telefone? Eu tô ouvindo, tô falando, você tá me Eu tô ouvindo? ouvindo, tô falando, você tá me falando. Tô te ouvindo perfeitamente. Tá. Então acho que ficou melhor. Tá, então acho que ficou melhor. Ficou melhor? Ok. Ah, ele tá dando aqui, ó. Dando retorno no áudio dela. A É por voz da causa do Maria tá fone. duplicando. A voz da Melhorou para Maria tá você? duplicando. A Ju escreveu aqui, ó. A A voz Ju da Maria tá escreveu aqui, ó, a voz duplicando. da Maria tá duplicando. Ah, você tirou o fone? Eu tirei. Eu tirei. Tá. Ju, se você puder responder, quem puder responder, vocês estão ouvindo bem a Maria aí? Alguém responde para mim, por favor. Ela estava com o fone sem fio e o fone sem fio às vezes faz isso. Alguém pode me responder? Se ainda está duplicando? Ainda está. Maria, fala alguma coisa, vê se replica. Oi. Oi.
Bom, vamos lá. A gente vai conversando e se estiver replicando, vocês avisam. Oi, Thalia, tudo bem? Ju, obrigada pelo feedback. A gente vai se ajeitando aqui, tá? Tentando resolver essa questão da voz da Maria que está replicando aí. Bom, outra pergunta que fizeram, inclusive, foi da Ju, né? Se as coisas aí já voltaram ao normal, virou um caos, como que tá tudo hoje? O que que você passou? Ah, então, eu vou falar do Então, passado eu vou até falar do chegar hoje. passado até chegar hoje. Nossa, tá Sim. duplicando Nossa, bastante. tá duplicando bastante. Eu tô com o fone né? aqui, mas tá Eu tô com o desplugado, fone aqui, tá? mas tá desplugado, tá? Ok. É, No começo, quando No começou aquela começo. crise No mesmo. começo. O que eu mais senti, O que eu mais foi a falta de senti, assim, alimento. foi a falta de alimento. Porque eu ia no mercado e Porque eu tinha ia no muita mercado e prateleira tinha muita vazia. prateleira vazia. Aqui, ó, o Felipe Aqui, ó, respondeu. o Felipe Luana precisa respondeu. usar Luana fone. precisa usar fone. Tudo bem, eu posso usar um fone então. É Você que eu quer... tô ouvindo perfeitamente. Gente, Você... me desculpa, me dá um minutinho só para eu pegar um fone para que todo mundo ouça com perfeição, tá? Vamos ver se com o meu fone, vou pegar Eu vou pôr o meu um também. fone sem fio, porque o fone com fio, porque o fone sem fio, eu acho que... E aí? Acho que agora foi, né? Ah, agora foi. Perfeito. E... Então, Obrigada, vamos lá Fê. para a pergunta da... Obrigada, Fê. Para a pergunta da Ju. As coisas já voltaram ao normal? Virou Então, um caos aí? Como é que foi no começo? voltando lá de trás, né? O que eu mais senti, na verdade, foi a questão do supermercado, porque assim, graças a Deus a gente não precisou ir em hospital, nada assim, para sentir o impacto que teve no sistema de saúde. Mas Aham. no mercado, eu via muitas coisas acabando nas prateleiras, né? Muita coisa assim, Uhum. não tinha opção, tipo, pão só tinha uma marca, macarrão não tinha de jeito nenhum, papel higiênico também não tinha de jeito nenhum, papel toalha, sabonete não tinha, essas coisas de higiene quase não tinham. Então, assim, eu senti esse impacto. Então, para mim, esse foi o caos, assim, na hora de fazer compra. E deixa eu ver o que O mais estava medo de vindo aqui. ficar sem comida, né? Então, E aí, na verdade, esse foi o caso, assim, porque antes eu fazia compra online e aí eu tive que passar a fazer compra no mercado, porque os prazos para entrega estavam muito longe. Então, assim, alguns hábitos mudaram, mas não foi nada, assim, que me afetou drasticamente, sabe? Ainda bem. E eu comecei a trabalhar Eu home lembro que office também. eu lembro que você comentava comigo que você sempre pede, tem o hábito de pedir online os seus alimentos. E que você estava tranquila, que achava que não ia faltar nada. Mas aí, de repente, começou a faltar, que foi a época que eu percebi que você mais teve medo, né? Que foi assim, porque assim, o governo ele tomou muitas medidas assim preventivas assim, para tipo conscientizar a população, fazia coletivas frequentes para informar como que era a situação e também deu alguns subsídios financeiros, né? Tanto para empresas quanto para trabalhadores. Uhum. Então, assim, eles estavam tentando lidar com a situação e também acalmar a população, sabe? Só que eles, Entendi. enfim, e aí eles falavam do mercado que, tipo, não se desesperem, não vai faltar alimento, podem comprar só o que vocês precisam, porque quando começou essa coisa assim de lockdown, trabalhem de casa, só que no começo era tudo muita sugestão, as pessoas começaram a se desesperar e comprar muita coisa de uma vez. Eu até fiz um stories aqui brava, porque eu cheguei no mercado e não tinha nada. E eu falava, se todo mundo comprasse o que precisasse somente, não ia faltar nada para ninguém. É. Mas enfim, aí depois de umas 2 ou 3 semanas assim,
faltando algumas coisas e não podendo ter muita opção, aí já tudo se normalizou. Hoje já Sim. normalizou tudo, abastecimento do mercado, só tem que esperar agora do lado de fora, quando você pode entrar, você entra e faz a compra, é normal, assim, agora tá tudo normal. Mas tem que manter distância, tem uma quantidade para entrar no É, supermercado, né? tem que ir com segurança na porta. Você mostrou uma foto uma vez que você estava, tipo, a fila era gigante porque as pessoas realmente tomavam muito espaço. É, dois Se você metros. visse, teve a inauguração de um supermercado bem grande aqui em Catanduva essa semana, e um monte de gente começou a postar no Facebook super revoltado. A academia não pode abrir, mas olha isso. Aí mostrava a foto do povão no mercado. Ah, e a igreja a gente não pode ir. Aí mostrava a foto. Quer dizer, falta um pouquinho de consciência para que a gente volte ao normal logo. Se eu não preciso sair de casa, então eu fico dentro de casa. É, Deixa mas quem precisa sair, sair, né? Mas isso é muito cultural também, né? Assim, mas é porque assim, não aqui, sei. desculpa, é porque aqui o Aham. mercado, na verdade, as portas estão fechadas, ficam segurança na porta do mercado, e ele vai chamando as pessoas para entrar conforme estão na fila. E o governo, ele estabeleceu o distanciamento social de 2 metros, quando possível, entre uma pessoa e outra, que nem os parques já estão liberados aqui. Você pode ir no parque, tomar sol, tá fazendo um clima ótimo aqui. E Uhum. aí o governo fala que você vai só com as pessoas que moram com você no parque e você tem que ter uma distância entre a sua turma da sua casa e a turma da casa vizinha de 2 metros. Então, assim, a Uhum. regra são sempre 2 metros de distância. Entendi, ótimo. Perguntaram aqui também por que que acabavam com os papéis higiênicos. Não Porque sei. aparecia Londres desesperada, Inglaterra desesperada, o povo ia no mercado e não achava papel higiênico. Não, e não foi Por só quê? aqui, foi na Europa inteira, viu? Uma amiga Na minha que Europa mora em inteira. Portugal falou também, tinha outro pessoal também que mora na Austrália falou também. E eu não sei por quê. É, os meus amigos da Austrália, por sinal, vai ter live com o pessoal da Austrália, tá? É que é difícil por conta do fuso, mas vai ter. Então, aí a questão do papel higiênico a gente não sabe por quê, né? Nossa, eu vou ficar Ninguém descobriu devendo. até hoje. Teve uma pergunta também que há um tempo atrás apareceu no jornal que brasileiros foram hostilizados em Londres, né? Você já viu isso aí? Algum brasileiro ser hostilizado? Você já sentiu ou viveu isso? Ou soube disso? Não, não, Nem não. viu. Não, assim, eu nunca senti isso. É, pelo contrário, assim, as pessoas, quando eu falo que eu sou brasileira, falam bem, assim. E eu nunca, assim, as pessoas aqui são muito educadas, assim, pelo menos as pessoas que eu, né, tive que conviver, foram muito Uhum. educadas comigo e o máximo, assim, é quando a pessoa não tem muita paciência com o nosso inglês, né? Ou de ficar repetindo, É, aí eles meio que fingem que não é, escuta. é. Mas, assim, fora isso, assim, todos me trataram bem, que eu tive que conviver. Que A bom, vizinha aqui é uma fofa. que bom, que bom. Outra coisa que perguntaram é em que momento você sentiu mais medo? Você já respondeu, né? É, Que foi quando você ficou com medo de não ter comida, né? de não Até ter o que porque você comer. tem um filho pequeno. Se é só a gente se vira, né? Mas aí quando tem uma criança envolvida já é mais complicado. Bom, outra pergunta que fizeram foi: como funciona o isolamento aí? Tem multa para quem não obedece? Como que é o esquema? Deixa eu ver na minha cola aqui o que eu escrevi. Ah, então, Você fez uma cola, Maria? eu fiz pra eu manter a linha de raciocínio, não falar muito. É, o confinamento aqui, ele foi aos poucos, sabe? No começo foi muito assim de sugestão. Eu acho que foi aos poucos até para não criar muito pânico e até porque eles queriam ver o que, que ia acontecer, porque era tudo muito novo, né? Então ninguém sabia até onde tudo ia chegar. E Uhum. então, assim, no começo começou a sugestão de quem puder, trabalha de casa, é,
quem puder, sabe, assim, tudo quem puder, sabe? Saia de casa Foi só o sugerido. necessário. Foi sugerido. E aí depois, eu acho, né, porque eu parei de acompanhar os números quando eu fui vendo que estava crescendo muito rápido. Eu parei de acompanhar e aí eu acho que quando os números chegaram em algum limite, não sei, e eles já Teve uma deram o época que você estava lockdown. bem, bem pirada, né? E aí foi quando eu Surtou. parei de acompanhar os números. E Aham. aí, e aí falaram, não, pode fechar os serviços não essenciais, pode fechar as escolas, pode fechar Foi tudo. gradativo. E aí as empresas começaram a mandar mesmo as pessoas de casa para trabalhar em casa. E só os que workers ficaram, os que E aí, tinha se as eu lojas. desobedeço e saio, o que Aí, acontece? tipo, você só podia sair de casa para comprar comida ou remédio. Se algum oficial te pegasse, você levava multa. Entendi. Esquema é bruto. Eu Diferente, né? nunca vi nenhum oficial, mas eu também saía de casa só uma vez por semana. Ainda continuo saindo de casa só uma vez por semana para ir no mercado. E como que E andam as coisas aí agora? Ainda continua o isolamento ou já está começando a abrir, assim? não, já tá liberando já. As escolas voltam segunda-feira. Alguns comércios já estão voltando, os comércios a céu aberto estão voltando e já tá Escola, você voltando. falou que é em junho, né? Segunda-feira, é. Você vai liberar E seu filho? vou porque eu preciso trabalhar. Vou. Dá Mas um a pouquinho de escola, medo, né? ai, dá, mas não dá, assim, porque assim, a escola dele tá se preparando. Eles me ligaram, falaram que a escola está se preparando para poder receber os alunos. Não vão ser todos os alunos que vão voltar. A princípio, Aham. vão ser os alunos mais novos que vão voltar. E a escola ligou, tudo deu todo o suporte. Falou assim: olha, se você não quiser trazer o seu filho, você não precisa trazer. Mas se você precisar, pode trazer. Mas a escola não vai estar pronta no dia 1º de junho. Nós vamos te ligar no dia 1º para te falar quando que nós vamos estar prontos para receber o seu filho. Eu falei, não, tudo bem. Então, assim, dá um pouco de Ah, medo, ok. mas ao mesmo tempo a gente se sente seguro, porque a gente se sente cuidado, entendeu? Se sente assim, parece que tá largado, sabe? Sei. Parece que tá tudo. Se sente amparado, né? Parece que tá tudo uma estratégia, assim, sabe? Que eles estão bolando uma estratégia para receber seu filho e tudo. Então, assim, eu confio, sabe? E Uhum. eu preciso Ok. confiar também, porque eu tenho que trabalhar, né? Então, Tem que trabalhar, com certeza. apesar Todos de que nós, né? eu consigo desempenhar o meu trabalho home office e tudo, mas é importante para o José Henrique também, porque ele está na alfabetização, então assim, eu não posso, eu tenho que tentar E vocês estão há quantos reintroduzi-lo. meses isolados? Nós estamos desde março, final de março, Para uma criança de 5 anos, hein? sem conviver com Não outra deve ser fácil. criança, então. Então, assim, tem Não deve tudo ser isso, sabe? Então, fácil. eu vou fazer o teste, vou ver como vai ser, mas assim, é um conjunto de Uhum. fatores, sabe? E eu sei que assim, a gente vai estar amparado. Então, caso aconteça alguma coisa, não sei. Não Sim. sei, vocês vão saber. É que aí aí na Inglaterra, bom, a gente sempre fica sabendo muita coisa pelo jornal, mas a gente também sabe que o tempo inteiro tem milhares de fake news. E saber de você que, para quem está assistindo essa live, é algum amigo meu, é algum parente, né? Você vê, tem a nossa mãe, tem tia, tem todo mundo aqui assistindo, né? Então é diferente ouvir de você que está aí, que a gente sente confiança, do que ouvir do jornal, né? A gente tem mais confiança em você do que o que a gente ouve. Mas Mas lembrando assim, que eu tô dando a minha opinião pessoal, né, gente? Eu não sou especialista sim, em do nada. que você tá vivendo, né? É porque é tão distinto, né? Aí na Inglaterra é tão diferente. Aqui a gente não passou o medo. Eu conversava com você e você falava, Luana, né? Vai para casa.
que você está fazendo aí? Por quê? Porque você tinha medo. Aqui, não, a gente não sentiu muito isso, né? Esse medo, a gente não viu a morte. Você vê quantas pessoas morriam por dia aí, né? Foi muito feio o que aconteceu aí. Muita gente, muito morto, gente, né? Mas eu acho que o número de mortes diárias aí já tá maior. Então, só que aqui em Catanduva, como a gente não Tá no sente, interior, né? a ficha ainda não caiu. Mas vamos seguir com as perguntas, porque foram muitas, né? Teve uma pessoa que fez um comentário, deve ser muito melhor viver isso, né? A pandemia, no caso, aí o Covid-19, fora do Brasil. O que você me fala? O que você É, pode comentar sobre isso? eu me sinto mais Na sua segura aqui. opinião? Eu me sinto mais segura aqui, com certeza. Mas eu conheço muita Uhum, gente que estava no exterior e que foi para o Brasil passar a pandemia no Brasil, assim. Então é uma questão muito pessoal. Eu me sinto segura, que nem o que eu falei, a questão da escola, né? Assim, eu me, uhum, eu, se a escola tá se esforçando para manter uma estrutura segura para o meu filho, não tem por que eu não confiar, entendeu? Não sei, eu uhum. preciso ir lá, eu preciso Entendi. ver. Então, assim, é isso, assim, aqui eu também eu me sinto mais segura, mas eu conheço gente que não se sentiu seguro e foi pro Brasil ficar junto com os seus familiares. É porque eu também tô aqui com a minha família, né? Então, bem ou mal, eu tô em casa Sim, aqui. sua família está aí. E você tem trabalho, enfim, o Felipe tem o trabalho dele, o José Henrique está matriculado, enfim, sem condição, né? Sair daí por causa disso. Mas vamos para outra pergunta. Como que é para arrumar emprego aí? Você trabalha com o quê aí? Então, quando eu cheguei aqui, há um pouquinho mais de um ano atrás, eu tive a impressão, assim, que era muito rápido, que tinha muitas ofertas de trabalho em restaurante e em hotel. Mas quando eu comecei a procurar emprego, o meu processo seletivo demorou mais ou menos um mês, assim, porque eu fiquei procurando emprego e, e passei por entrevista, fiz teste em algumas empresas. E então, assim, Uhum, até eu começar a procurar emprego e ser efetivamente contratada no meu emprego atual, demorou mais ou menos um mês. Mas a aham. impressão que eu tive é que para serviços assim de restaurante, hotel, muito mais rápido, assim, questão de semana, uma semana ou Felipe arrumou um duas. emprego super rápido, né? Arrumou, Seu marido. arrumou. Arrumou. Quanto tempo? 3 dias, 3 dias. 3 dias. 3 dias de Inglaterra, o seu marido já estava trabalhando. Não, ele arrumou o emprego em 3 dias, aí, tipo, ia começar na semana seguinte, sabe? Ele teve um final de semana Sim, de descanso. sim. Mas já estava empregado em 3 dias. Já tava certo que ia começar na Certo, é três segunda-feira. dias. Então, digamos que seja fácil, né? Arrumar. E com o que Era, que você né? Não trabalha? sei, não sei. Não sei como que tá hoje, né? Mas quando a gente chegou foi rápido, assim, ainda bem que nós tivemos muita Sim. sorte também, acho, mas deu tudo certo. Eu trabalho numa E hoje com o empresa, que que... sorry, desculpa. Eu trabalho com uma empresa de software de construção. Eu trabalho no setor administrativo dessa empresa. Certo. E você também faz um trabalho paralelo, Ah, que é ajudar a encontrar o meu... não é, é ascendente, né? é o Italiano? ascendente, isso, antenato, é. Eu também faço isso, Certo. de verdade. Obrigada por ter lembrado. Eu faço esse serviço freelance também, de busca de documentos na Itália, procuro, faço pesquisas e também ajudo os documentos do Brasil, né? Quem tem a documentação do Brasil, ajudo a organizar tudo certinho para reconhecer a cidadania italiana. Então, eu faço esse trabalho Entendi. freelance e trabalho nessa empresa como setor administrativo. Então já fica a dica para quem tiver aí um parente, né? Um antepassado, um vô, pode ser avô, bisavô, tataravô. Tataravô, tetravô, não tem limite de geração, É? gente. Cidadania italiana não tem Hum, limite de geração. E se você está na dúvida se tem ou não, é, pode me chamar que eu te ajudo a você descobrir. consegue descobrir. Consigo. Ah, entendi. Então
Eu não preciso ter a certeza que meu parente é italiano, você consegue descobrir, então. Consigo. Olhando os documentos Hum, certos, eu consigo. Aí eu vou pedindo os documentos para a pessoa vai me dando e a gente vai montando a árvore e descobrindo. Mas assim, no estado de São entendi, Paulo, gente, é muito difícil não ter um italiano. Muito difícil quem não tenha no estado de São Paulo. entendi. E o poder de você ter a cidadania italiana é imenso, né? Porque as portas se abrem, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Quem tem cidadania? Eu que morei na Austrália, aquele 2 anos atrás, nem lembro. Se eu tivesse a cidadania italiana, eu poderia ficar lá, trabalhar lá, ter direitos, né? Vários direitos concedidos por ser italiana, né? Ter a segunda cidadania, no caso, sem problema algum. Entrar apenas com o meu passaporte, sem precisar pedir visto, né? Olha lá, estão perguntando aí, será que eu tenho? Com certeza você Então, tem. então, eu acho que o Santana, viu? Talvez seja. Eu tô querendo pesquisar sobre isso, dona Edili. Então, assim, a gente conheceu muitas pessoas lá na Austrália que, por serem cidadãos italianos, estavam lá trabalhando e estudando, vivendo, enquanto eu e o Marcos tínhamos que ficar renovando visto. Diferente. Para o brasileiro é uma coisa e para o italiano é outra, né? Não, e isso Mas, assim, indo para a enfim, Austrália. Aqui na União Europeia, você chega como se você estivesse, tipo, mudando de um estado para o outro, assim. Você chega olha lá, o e Marcos falou que a Maria ajudou achar onde o a achar bisavô onde dele meu foi bisavô. registrado. É É, verdade. verdade, chegou da Itália aqui a certidão. A Maria conseguiu mandar da Itália para cá. Como foi a mudança da Itália para ir para a Inglaterra? É mais uma pergunta que veio pela internet. Continuando esse assunto, né, do poder Calhou, né? da cidadania italiana, foi mais ou menos isso, assim. Foi muito simples. A gente compramos passagem só de ida e pegamos o avião lá em Milão e descemos aqui em Londres. Só mostramos Simples documentos, assim. respondemos algumas Sem perguntas precisar e pedir nada, visto, nada. não, não. Só com o passaporte do Felipe e do José Na Henrique, no verdade, caso, o né? Felipe e o José Henrique eles estavam sem o passaporte, eles estavam só com a identidade e eu com o meu passaporte brasileiro. Nossa. Só a É outra identidade. coisa, gente. Não... Só que lembrando que a gente veio antes do Brexit, tá, gente? Depois do Brexit, algumas coisinhas mudaram e ainda vão mudar mais. Uhum. Pra quem não Outra sabe, pergunta que tem aqui, o Brexit, explica. para quem não sabe, o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia, então algumas legislações aí quanto à circulação de comércio, serviços e produtos vão mudar, mas eu não sei Uhum, muito sobre ainda. entendi. Teve uma outra pergunta sobre leis trabalhistas, né? Não, Aí na. É, teve, bem. teve, eu Teve. falei, bem, como você é advogada e algumas pessoas sabem disso, então talvez seja por isso o motivo da pergunta, não sei. Então, Se você gente, sabe alguma coisa. eu dei uma pesquisada, tá? E eu posso falar um pouco assim, por experiência do meu trabalho, porque no meu trabalho eu trabalho no setor administrativo, mas eu não fico no setor da contabilidade, que faz tipo folha de pagamento e tal. Eu fico mais no financeiro, Uhum, assim, eu pago as contas, pago o salário, mais na cobrança, pagamento, faço nota fiscal, essas uhum, coisas assim. Não fico muito na questão de folha de pagamento e enfim, mas eu vou tentar passar um pouco aqui o que eu pesquisei e um pouco da minha experiência. Eu não uhum, tenho carteira de trabalho aqui. Eu uso um número que é tipo um PIS, que chama Insurance Number. E aí esse número calcula, tipo, a minha previdência pública. A gente também tem que contribuir para a previdência privada, porque a pública é bem pouquinho. Então a gente também contribui, uhum, mas aí, tipo, o empregador ajuda, contribui um pouco para você também contribui. Eu não entendo direito, mas assim, você paga a previdência pública e privada, tem férias aqui, férias remuneradas. Depende da empresa, 20, 25 dias, depende do tempo que você uhum. trabalha na empresa.
Tem segurança do trabalho, health and safety, tudo do ambiente do trabalho, que é para Uhum. manter sua segurança. Tem salário mínimo aqui. O salário mínimo é por hora, o salário mínimo é por hora, mas você pode, quando você vai fazer o contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho vale como a carteira de trabalho. Aí você Ah, tá. faz ou o seu salário vai ser calculado por hora no contrato de trabalho, ou vai ser anual. Entendi. E deixa eu ver o que mais. Tem licença O sal... maternidade. Ah, tá. De quanto tempo? Então, a licença maternidade, ela é, pelo que eu pesquisei, tá, gente? Eu não tenho certeza, porque eu não fiquei grávida aqui e pretendo não Não vou ficar. ficar? Pretendo não ficar, né? A gente nunca pode cuspir pra cima. Pois Mas é, um pelo filho que eu inglês. recebi, em 6 semanas da licença, você recebe 90% do salário. Aí, 33 Uhum, semanas depois, você recebe um auxílio semanal do governo, que é mais ou menos uns 125 pounds por semana. uhum. Então, aí você tem 39 semanas recebendo. E se alguém Quanto souber, equivale um pound? Luana, eu não sei quanto que tá a conversão, porque como eu É gasto como o em euro, casa, mais ou menos? não, é mais caro que o euro. O pounds é mais caro que o euro, então. Eu não sei quanto que tá a taxa da conversão, Não, sem porque problema. eu não eu Uhum. gasto em libras, Não é dos. então não. Aham. E aí depois você tem 13 semanas de que você pode ficar ainda com seu filho e só que você não ganha nada, mas o seu trabalho fica garantido, sabe? Então assim, o seu trabalho fica garantido Sim. por um ano. Grande parte você recebe o seu salário, parte do seu salário, recebe auxílio do governo e o restinho no final você só fica com seu filho ali nas últimas semanas. E é isso. Entendi. E a jornada também é de 48 horas, o máximo, por semana. E o contrato de trabalho pode ser full time, part time, pode ser temporário, Uhum. pode ser permanente, depende do jeito que você Entendi. vai fazer com o empregador. É contrato, então, geralmente. É contrato, isso. Entendi. E você recebe, tem empresas que pagam por semana, tem empresas que pagam mensal. E Uhum. não tem 13º aqui, porque como o pagamento, o seu salário é calculado por hora e semanal, às vezes você recebe semanal, então você não Aham. precisa do 13º, porque o 13º é para cobrir aquelas semanas que faltam do mês. Não sei se você sabe dar conta. Mas então aqui não Não. tem o 13º, mas não faz diferença, porque como a gente recebe, calcula semanal, é tudo por semana aqui. Aham. As coisas Entendi. fiscais, tudo. Então, Entendi. e não tem Entendi. FGTS Inclusive, também. E não tem não. adicional de férias, não. Bom, mas uma coisa compensa a outra, né? Ganha-se bem aí, É, né? Você é bem remunerado aí pelo que faz, né? eu não sei se, Então, eu não sei se tem isso. ganha-se bem, assim, mas o custo de vida aqui O é custo de alto. vida, me Mas o expressei mal, poder, Não mas o é quanto poder de você gasta, mas compra, o poder, o poder de compra eu me expressei mal. é assim, ganha-se pra viver assim, tranquilo, mas Confortavelmente. o Uhum. poder de compra é bom, assim, tipo, mercado, assim, Re- sabe? Sei lá. Você consegue comer bem. Resumindo, então, assim, o que você me fala é que a melhor decisão teve aquela pergunta, o porquê Londres, né? Por Por que que Londres? Londres? Então, a gente escolheu Londres porque era um país da União Europeia que falava inglês. E como eu já estava estudando inglês, né, no Brasil, eu queria Uhum. mudar para um país que falasse inglês. A gente, né, decidiu. Sim. E como aqui Uhum. estava naquela história de Brexit, sai, não sai, porque ainda não tinha tido, né, o Brexit. Tinha tido. Tá Uhum. certo isso? Não tinha tido. Tá certo. E aí a gente falou, não, vamos para Inglaterra, porque se fechar com a gente lá dentro, nós estamos lá dentro. Depois, se der ruim, a gente Sim. vai para outro canto.
E também tem um casal de amigos nossos aqui que se dispuseram em ajudar a gente com as dicas iniciais, até mesmo busca de emprego, organizar documentos. Porque quando Receberam você, vocês, né? tipo, então assim, ajudaram a gente muito. Então a gente falou, vamos lá então, que é sempre bom ter uma ajuda para recomeçar, né? Todo recomeço é E difícil. a sua decisão foi acertada, você não se arrepende. Não. Não. Morro de saudades da Itália, mas eu não me arrependo. É. A Karina, que é a dona lá do CNA, ela falou: eu não vou poder participar da live porque vou ter uma reunião. Pergunta para ela como que a questão do inglês, que você estudou um pouquinho, né? Você fez o Plus com o professor Roberto, né? Lá do CNA. Pergunta para ela como é que foi quando ela chegou, se ela conseguiu desenrolar bem, né? Porque ela estudou um pouco com ele. Como é que foi aí a questão do idioma para você, para o Felipe? Como é que foi isso daí do inglês? Porque você usou muito inglês na Itália também, não usava? Porque você não sabia falar italiano, mas lá eles falam um pouco de inglês, é isso? Na Ou Itália não, eu eu estou falava. confundindo. Não, na Itália eu falava inglês com as crianças maiorzinhas, assim, eu falava inglês. E quando eu ia para Porque eles Milão aprendem também, inglês matéria. é, e, e quando eu ia para Milão também eu falava inglês. Mas aí o Uhum. Felipe desenrolava o italiano muito bem. Ele aprendeu bem o italiano, porque ele fez um trabalho voluntário lá na Itália, bem legal. E Aham. aí, quando eu precisava falar italiano, o Felipe falava, e quando precisava falar inglês, eu falava. Mas chegando aqui, assim, ajudou bastante o inglês, claro, que eu tinha, mas assim, é bem difícil, foi bem difícil, assim, me habituar a ouvir o idioma, né? Aham. Mas com certeza ajudou bastante. Se eu não tivesse o inglês, o nível que eu tinha, eu não iria conseguir um emprego. Juntamente com os conhecimentos e experiências profissionais que eu já tinha, eu não ia conseguir o emprego que eu tenho hoje. Eu conversei ontem aqui em Catanduva com um casal que antes de tudo isso eles estavam se organizando para ir para New Jersey, nos Estados Unidos. E eles não sabem nada de inglês. Nada do nada mesmo. E a esposa quer estudar inglês para se preparar para viajar o ano que vem, né? Porque eles têm work visa, né? Então eles têm o visto de trabalho e tal. E o marido acha que ele não precisa estudar inglês, que ele vai aprender lá, se virar lá. E a gente sabe que não é assim. Até a gente que fala um pouquinho, que entende, assim, quando a gente não entende bem e vai perguntar de novo, eles dão uma chiada. Imagina se você não sabe nada, fica perdido, né? Tem que estudar um pouquinho para ir, né? Aprende bastante no dia a dia, dá para aprender bastante, mas assim, quanto mais você souber do idioma, melhor vai ser a sua colocação no mercado de trabalho, entendeu? Ou Sim, assim, ou vai ser mais rápido para você arrumar emprego. Assim, ajuda, entendeu? Porque se você sabe se comunicar, ajuda muito. Então, com assim, quanto certeza. mais você souber, melhor. É um investimento, entendeu? Tá. E o que eu ia te perguntar para finalizar, para não ficar muito extenso, essa live vai ficar gravada, porque um monte de gente me mandou mensagem, inclusive os meus amigos lá da Austrália, que graças a Deus eu fiz muitos amigos lá. O Paranhos, que você conhece também, que é daqui de Catanduva e hoje mora lá, ele falou: caramba, você me quebra 2 horas da manhã, da tarde, são 3 horas da manhã aqui. Então vai ficar salva essa live para quem puder assistir depois. Realmente, sábado, 2 horas da tarde é ruim mesmo. Mas o que mais assim eu queria saber é se agora está tudo bem. Se você está se sentindo mais segura, se está tudo bem, se passou aquele medo que você estava sentindo por conta do Covid-19, se você está mais confiante que as coisas. Em quanto tempo você acha que aí as coisas vão voltar ao normal? Só para finalizar nossa live. Eu não sei como que vai ser, porque assim, estão liberando as coisas aos poucos e
Se der tudo certo, né? É por fase, né? Se der tudo certo nessa fase, que nem segunda-feira vai começar uma nova fase. E aí, se der tudo Entendo. certo nessa nova fase, vai liberar para a próxima fase. Então, eu não sei Uhum, como vai ser. Pode ser que dê tudo certo, como tem dado em alguns outros países, na França mesmo, eu acompanho bastante as notícias de lá também. E tem dado certo. E já vão para uma segunda fase. Agora é que eu não sei, assim, temos que esperar para ver. E eu espero que dê tudo certo. Eu tô me sentindo mais ah, tranquila, porque mas aí já está começando a abrir de pouquinho, né? sim. Mas eu não descarto também a possibilidade de surgir um novo pico, assim. Isso pode acontecer. Então, nós vamos dançar conforme a Infelizmente. música, sabe? O governo tá orientando a população, nós estamos confiando no governo. Uhum, E que bom. dançando, assim, conforme a música mesmo, sabe? Mas É, fazendo o que eles sugerem, né? entendi. Assim, eu acredito que vocês estão bem mais estruturados do que nós aqui, né? Não vamos politizar a live, esse foi o nosso combinado. Eu sei que é muito difícil falar de Covid-19 e não falar de política. Gente, é muito, 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 muito difícil. Mas não era um assunto que eu queria abordar na live, né? Mas assim, saber que você é minha irmã e saber que você está se sentindo segura e que você está protegida e que o governo aí está trabalhando para proteger o meu sobrinho, o José Henrique, isso me dá muita tranquilidade. E eu espero de coração que o nosso presidente, o nosso governador, a nossa prefeita, que eles possam se espelhar nos resultados positivos que cidades como Londres, né, países como Inglaterra tiveram. Ah, mas tem, Positivo tem de um, países mas o que estão positivo de muito, outro. tem países que estão muito melhor que aqui, Muito, muito melhor. Mas eu alguns falo assim, países o da positivo de Ásia. cada um é lá na Austrália mesmo. A Nova Tá tudo Zelândia, ok, eu acho que tá ótimo. entendeu? Nova Taiwan Zelândia. também. Taiwan tá ótimo, eu ouvi É, dizer. Coreia do pois Sul. é. Então, assim, né? São países que até, Que são exemplos. que até os países da Europa podem aprimorar Exato. o, Em- a- O, o, como lidar com a situação. replicar as atitudes, né? Eu falo. Então, assim, eu espero que isso aconteça aqui no Brasil e que deixe de ser apenas político o negócio, né? Porque tudo aqui está muito mais político do que qualquer outra coisa. Mas é como eu já tinha combinado com você antes, a gente não ia conversar sobre política, porque eu não sou uma pessoa bem informada em política, não sou politizada, não sei se existe essa Ah, palavra, tem uma pergunta mas que é ficou difícil. faltando. Desculpa te interromper de É, novo. A do 5G, gente. Uma amiga sua da Austrália perguntou do meu 5G. Deus, a Trish lá da Austrália perguntou, Eu verdade, já thank you. vi, eu já vi manifestação contra o 5G aqui, quando eu estava aberto ainda tudo, que eu ia lá pro centro de Londres passear. E eu já vi manifestação. Mas eu acho que não deu muito certo, porque pelo que eu andei pesquisando também, tá, gente? Já tem aqui em algumas cidades do Reino Unido disponível o 5G. Então, Uhum. talvez não. A Trish, essa nossa amiga lá da Austrália, ela mora na Austrália há 30 anos. Ela tem 60 anos por aí. E ela falou que lá o povo tá contra esse tar desse 5G aí. Eu fui pesquisar um pouco também. Quando eu tiver mais inteirada, talvez a gente possa abordar melhor esse assunto e talvez eu faça até uma live com ela. A dificuldade é imensa para fazer live lá na Austrália, mas assim, tem uma amiga no Equador, enfim, a gente fez bastante amizade e aí a gente vai se inteirando sobre os assuntos. Mas aqui eu não vi nada ainda, não é uma coisa do meu mundo, né, do meu dia a dia. Mas ela imaginou que aí em Londres o bicho estivesse pegando, igual tá lá na Austrália, com essa história do 5G. Né? É. Parece que vão. É meio que uma espionagem, né? Um negócio assim, eu não entendi muito bem, não fui atrás para Eu não descobrir também. sei também, eu só, Não eu fui só, atrás. só vi a manifestação e A aí manifestação.
falando que fazia mal para a Entendi. saúde, para o meio ambiente e tal. E aí eu fui pesquisar aqui se já tinha 5G, depois que eu vi a pergunta, e já tem, Aham. mas no meu celular ainda continua 4G. Aqui já estamos chegando no 4.5G. Bom, eu queria te agradecer pelo seu tempo, porque eu sei que aí já são quase 7 horas da noite, né? E você tem seus afazeres, sua família. Queria te agradecer. Essa live vai ficar salva. E manda para mim no meu Instagram sobre o teu trabalho, para quem quiser encontrar o ascendente italiano, tá? Então, gente, É, deixa eu fazer um merchan aqui. Quem quiser faz o saber se merchan. tem, quem quiser saber se tem algum parente italiano lá de trás, avô, bisavô, tataravô, tetravô, qualquer um, pode entrar em contato comigo no direct. Eu posso ajudar vocês a Uhum. pesquisar. Eu vou solicitando os documentos, eu vou ensinando vocês a pesquisar e aí a gente pode tentar achar um italiano, tentar achar o documento na Itália, tudo certinho, me chame no direct que eu posso ajudar vocês. E é isso, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que Obrigada a assistiu. você. Lembrando que Um eu não sou abraço. especialista em nada, tá? Foi tudo minha opinião, Mas a simples gente opinião. queria a gente queria uma opinião simples mesmo, a opinião de quem está vivenciando tudo aí, né? É que assim, muito, apesar da gente ser irmã, pouco a gente se fala sobre o que está acontecendo aqui. Aí eu me sinto muito revoltada com muitas coisas, né? Eu queria entender o que acontece aí e de alguma forma conseguir ajudar aqui. Sei lá, sabe quando você tem vontade de fazer e você não sabe como? E ouvir o outro lado, o lado de outras pessoas, talvez possam clarear um pouco as nossas ideias, né? A Elaine Lance, que é nossa amiga, e ela também avisou que não ia poder participar da live porque tinha um trabalho, ela é uma pessoa que não sai de jeito nenhum sem máscara, Sim, né? E ela não sai se não tiver necessidade, entendeu? Não sai. Enquanto a gente vê por aí todo mundo batendo perna, os supermercados lotados de gente. Aqui perto da minha casa tem uma lagoa que o pessoal fica pescando um colado no outro, um monte de idoso, eles não estão nem aí, né? Ontem à noite eu fui comprar churrasquinho aqui, desses em frente ao bar, a molecada tá lá tomando cerveja, tipo, tá tudo normal, tudo ok, né? Então, assim, são coisas que me revoltam muito, e aí eu falei, poxa, deixa eu conversar com a Maria e ela contar o quanto foi sofrido lá na Inglaterra, que você passou por um desespero. Lembra que você falava para mim, compra paracetamol. porque Lembra? na verdade eu tava me preparando para pegar o Covid-19, né? Então, assim, eu comprei Sim, paracetamol para uma semana para todo mundo aqui de casa. para todo mundo. Compra paracetamol. Luana, o que E você está fazendo aí? porque na verdade, Né? assim, tava ainda tudo na época de sugestão, né? Não tinha tido lockdown ainda, eu acho. Mas eu já tava, eu aderi à sugestão, entendeu? Eu acho que é isso que precisava, que faltava, assim, as pessoas Sim, aderirem à sugestão. Eu sei que cada um tem a sua necessidade, cada um, né? O governo aí não está dando o mesmo suporte que o governo aqui está dando. sim, O poder econômico do Brasil é totalmente diferente do poder e estrutura econômica daqui. Mas assim, é o que você falou, assim, tipo, se cada um fizer um pouquinho, sabe, já. Se todo mundo saísse de máscara, por exemplo, tudo bem, já ia ajudar. Eu não sei, gente, eu não sou especialista em nada, mas eu tenho é, para mim, tenho para mim que já iria ajudar, sabe? E quem pudesse, assim, ficar em casa, saísse só o necessário. Se cada um fizesse o máximo que pudesse, já seria melhor, assim, mas tem muita gente que sim, não tem medo, né? Ou assim, acha que não vai é. chegar, que o número não vai virar nome. Então, assim, eu conheço pessoas que pegaram. Então, é estranho quando você vê os números virando nome, sabe? E aí você fica pensando, às É. vezes o próximo número pode ser eu. Então, assim, por mais Uhum. que todas as pessoas que eu conheço, nenhum foi vítima fatal, nada, ainda bem. Mas é uma doença que muita gente pegou, sofreu, e eu não quero Ou sofrer. morreu.
assim, que eu conheço, Ou né? foi um filho perdido, um pai perdido, enfim, alguém que você amava que se foi, né? Então, assim, eu confesso que medo, pavor, eu não tenho. Mas, assim, vamos fazer a nossa parte. A gente está procurando fazer a nossa parte, né? Então, a nossa preocupação aqui é que tudo volte ao normal logo para a gente poder trabalhar. Imagina, gente, tá tudo fechado, parado, né? Eu tenho amigas do comércio que já foram demitidas, né? Tem lojas na Rua Brasil que já estão tirando as placas, né? Que fecharam. Enfim, vários tipos de movimentações estão deixando de acontecer porque está tudo parado. Eu acho, então, que se a gente se cuidar um pouco mais e se preservar um pouco mais, isso passe mais rápido e mais rápido a gente volta a trabalhar, né? Esse é o meu raciocínio. Meu raciocínio, lógico. Não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada. Mas, assim, eu acho que o que está exagerado aqui é o descuido. O descuido individual de cada um, né? E aí na Inglaterra, eles têm leis rígidas, você vê, sai aqui para você ver, sem poder, se o policial te pega, você paga uma multa, né? Então, assim, não é além dessa preocupação individual e cultural, que a gente sabe que é completamente diferente, existe o respeito à ordem, né? Olha, te foi ordenado que você só saia se você tiver real necessidade. Te foi ordenado isso, né? Então, faça isso. Aqui, ninguém tem medo de nada, ninguém respeita ninguém, aquela história. Então, eu queria muito que as coisas voltassem ao normal logo, para eu ir aí para a Inglaterra dar uns passeios. Eu também Ou que queria você muito. venha para cá, Eu queria muito que pra tudo gente voltasse ao passear. normal logo também, É, mas a gente vamos, tem que fazer o que a gente puder, né? Assim, eu tenho esperança que a vacina saia sim, esse ano ainda, mas enquanto tiver assim, pode ser que tenha o desconfinamento aqui, todas as fases, e depois, oi, Vanessa, tem o oi, desconfinamento aqui, Vanessa. todas as fases, e de repente suba uma onda e volte todo mundo confinado de novo. E se tiver que voltar todo mundo confinado Sim. de novo, eu vou voltar de novo, porque não só porque vai ter a Se multa, isso acontecer aqui, filha, eu não sei o que vai acontecer com a não gente. só porque vai ter a Não multa, mas pode. porque é a ordem, entendeu? Você tem que obedecer, não tem jeito. É, Você até se sente é. mal não obedecendo, entendeu? Eu sei como que é. Mas É, assim, aqui a gente, se é o que eu tô querendo dizer, se a gente não fizer a nossa parte, isso não vai se resolver logo. E isso tinha que entrar na cabeça das pessoas, pelo amor de Deus, entendeu? Saia, pode sair para ir no mercado, mas volta para casa, vai ficar de rolê, né? O pessoal está entregando em casa comida, roupa, enfim. O pessoal está fazendo tudo delivery, né? Então vamos nos preservar um pouquinho para a gente não ter que viver isso que você viveu aí. Imagina você ir no mercado para comprar comida e alimentar a sua família e não ter. Gente, eu acho que eu fico louca, mas esfomeada já fica louca, né? Eu ia ficar louca, porque aqui não teve nada disso, né? A gente não passou por nada disso. Nós não estamos vivendo nada disso. Então, por isso que eu quis bater esse papo com você, para que os meus amigos, enfim, e todos mais que amigos dos amigos que se interessarem, né? Que se interessassem, pudessem ouvir o outro lado. Eu te agradeço imenso o seu tempo. E depois manda lá no Instagram como que eu faço para achar o meu parente italiano, tá? E a gente vai se falando. E se você tiver alguma novidade aí, chama que a gente faz outra live. Manda um beijo pro José Henrique, pro Felipe. Obrigada, viu? Boa noite para vocês aí. Para nós aqui ainda é boa tarde. tá bom, beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu?